Nos últimos anos, várias regiões da Austrália, incluindo grandes cidades e áreas turísticas, enfrentam desafios econômicos profundos, abalando as bases da sua estabilidade financeira. Com uma população total de aproximadamente 27 milhões de pessoas, a Austrália sempre foi um dos destinos turísticos e econômicos mais atrativos do mundo, mas sinais de uma crise crescente estão se tornando cada vez mais evidentes. As consequências são significativas, tanto para a Austrália quanto para sua posição no cenário global. Atualmente, o país está à beira de um colapso econômico iminente. Entre os desafios estão os altos custos operacionais e de vida, a desaceleração do setor do turismo e o aumento do desemprego. Estes são apenas alguns dos problemas que afetam uma economia que sempre foi referência em resiliência, mas que agora enfrenta sérios riscos. Como a Austrália chegou a essa situação? Bem, é isso que vamos esclarecer neste conteúdo. Eu sou Gustavo Mieques Iconeschi e você está no Econotalks. A Austrália, outrora vista como uma nação economicamente próspera, encontra-se hoje em um momento crítico, marcado por uma crise econômica que impacta severamente a vida de seus cidadãos. Para compreendermos a magnitude desta crise, é necessário analisarmos os diversos fatores que contribuem para esse cenário desafiador. A economia australiana enfrenta um cenário de desafios complexos, que vão além do tradicional setor do turismo. A queda acentuada no número de turistas internacionais, somada a deficiências na infraestrutura, prejudica diretamente regiões que dependem fortemente dessa atividade econômica. Além disso, a falta de renovação em setores estratégicos e o aumento nos custos operacionais tem restringido o crescimento sustentável do país. Essa combinação de fatores ameaça as bases da economia australiana, que precisa urgentemente de novas abordagens para revitalizar áreas estagnadas e enfrentar o futuro cada vez mais competitivo. Além disso, a Austrália enfrenta sérios desafios fiscais. Em 2024, o déficit público subiu devido à estagnação econômica, ampliando a dívida nacional e limitando drasticamente a capacidade de investimento do governo. Enquanto isso, o país luta para equilibrar as demandas sociais e os altos custos dos serviços públicos. Famílias inteiras estão perdendo poder de compra, com a inflação atingindo 5,4% e o custo de vida subindo, em média, 8% nas regiões urbanas. A insegurança econômica e social está em alta, com o desemprego atingindo 7%, agravando a falta de oportunidades, principalmente para os jovens. A infraestrutura da Austrália, especialmente em áreas propensas a desastres naturais, também se vê pressionada. As enchentes e os incêndios recorrentes em 2024 causaram danos significativos em estados como Nova Gales do Sul e Queensland, afetando o fluxo de turistas e a economia local. O impacto desses eventos extremos pode perdurar por anos, prolongando a crise e dificultando ainda mais a recuperação econômica dessas regiões dependentes do turismo e da agricultura. O alto custo de vida na Austrália também tem se tornado um desafio crescente para os residentes, especialmente nas grandes cidades. Em Sydney, por exemplo, o aluguel de um apartamento de um quarto em áreas centrais pode ultrapassar $2.500 por mês, enquanto em Melbourne, um valor semelhante pode chegar a $2.200. Além disso, o custo de alimentação também é elevado, com uma refeição simples em restaurante custando em média de $20 a $30 por pessoa.
e uma cesta básica mensal para uma família girando em torno de $500. Serviços essenciais, como energia elétrica, também pesam no orçamento, com contas de luz chegando a $300 mensais para uma casa média. Esses valores elevados tornam o padrão de vida na Austrália financeiramente exigente, impactando a capacidade de poupança e investimento das famílias locais. A crise do custo de vida é grave, com a inflação pressionando ainda mais os orçamentos das famílias, especialmente nos centros urbanos, onde o custo de vida é cerca de 25% mais alto do que em regiões rurais. Esses desafios financeiros estão levando muitos australianos a dificuldades crescentes, e muitos lutam apenas para sobreviver ao caos. A crise de segurança na Austrália também é alarmante. O número de assaltos cresceu 3% nos últimos 2 anos, totalizando mais de 200 mil incidentes em 2023. O índice de furtos aumentou para mais de 500 mil casos no mesmo período, afetando diretamente a percepção de segurança tanto de turistas quanto de residentes. A falta de investimentos em segurança pública e a sobrecarga das forças policiais, com uma redução de 8% no efetivo nos últimos 3 anos, agravam ainda mais o problema. A crise de segurança chegou ao ponto em que muitos moradores e visitantes relatam receio de andar pelas ruas à noite, especialmente em áreas turísticas e centros urbanos. A movimentação no comércio local caiu e o turismo foi diretamente impactado, com uma queda de 5% nas reservas de hotéis só no último ano. Em algumas áreas suburbanas, moradores evitam sair até durante o dia, devido ao aumento da criminalidade, antes desconhecida no país. A economia australiana está em total estagnação, com um crescimento quase nulo, registrando apenas 0,5% em 2023, o menor índice desde o ano de 2009. As receitas fiscais sofreram uma queda acentuada, com uma diminuição de 3% na arrecadação de impostos, enquanto a dívida pública ultrapassou 100% do PIB. Para cobrir suas necessidades fiscais, o governo tem se tornado cada vez mais dependente de parcerias com a iniciativa privada, ameaçando sua capacidade de gestão autônoma a longo prazo. Esses números preocupantes indicam um possível colapso econômico a longo prazo. Nos últimos anos, a Austrália, que já foi um destino cobiçado por muitos imigrantes, tem visto um número crescente de pessoas abandonando, deixando o país. Só no ano de 2023, dados indicam que mais de 100 mil residentes permanentes e temporários optaram por sair da Austrália, um aumento de 15% em relação ao ano anterior. Entre os motivos apontados estão o alto custo de vida, falta de oportunidade de crescimento no mercado de trabalho e o encarecimento do setor imobiliário, principalmente do aluguel para imigrantes, especialmente em cidades como Sydney e Melbourne. Esse êxodo recente inclui tanto jovens profissionais que buscavam estabilidade, quanto famílias que agora buscam alternativas em países com custo de vida mais acessível e melhores oportunidades de emprego. A Austrália, uma das nações mais ricas do mundo, agora enfrenta um futuro incerto devido a uma crise econômica e social que pressiona sua estabilidade. A pergunta: será que o país conseguirá superar esses desafios e encontrar um caminho para a recuperação? Ou será totalmente engolido pela crise e o caos tomará conta da Austrália? Comente abaixo e considere se inscrever em nosso canal. Deixe a sua participação. Ativando o sininho, você vai receber sempre nossos conteúdos em primeira mão. Deixe o like, o curtir nesse vídeo, se ele fez sentido para você. Por aqui, Gustavo Mieck Zikoneski. Até o nosso próximo encontro no Econotalks.